Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da vossa situação. Cá estamos, novamente, para mais umas conversas, ao acaso. E, e hoje, por que não, falar de laranja? Sim, laranja, a cor que se obtém pela mistura do vermelho com o amarelo. Mas não só, também laranja, o fruto. O chamado fruto dourado, lá em tempos idos atrás. E daqui uns gostam e outros não gostam. Mas na realidade está presente quase no nosso cotidiano, dia a dia, pois serve para muita coisa quando dela é retirado o sumo, o suco, pois é um sumo que está presente em muitas das composições dos mais variados refrigerantes, mesmo que não sejam refrigerantes da laranja. A composição desses refrigerantes muitas das vezes tem uma base do sumo de laranja para criar volume e para ser mais rentável. Por exemplo, a laranja é mais barata que a manga e a cor não é muito bem variada, portanto aquilo é só pôr assim um bocadinho mais de manga, um bocadinho mais de essência de manga e aquilo passa com a refrigerante de manga, mas com uma dose grande de sumo de laranja. A laranja, que segundo dizem os tais historiadores, é originária da China e levou muito tempo para ser espalhada por outros territórios. Os árabes trouxeram-na ao longo do norte da África até à Península Ibérica e nós portugueses, tal como os espanhóis, mas no meu caso vou falar dos portugueses, nós portugueses ajudámos a difundir um pouco por todo o planeta, pelos mais variados continentes. Assim como através das nossas rotas comerciais pelos oceanos, principalmente o Atlântico e o Índico, também levamos e trouxemos, os portugueses, não é nada. Os navegadores portugueses sempre levaram e trouxeram espécies botânicas de uns territórios para os outros, e assim a jaca e a manga chegam ao Brasil, vindas da Índia, o caju chega à Índia e à África, ida do Brasil, a cana-de-açúcar vem da Ilha da Madeira para o Brasil e assim sucessivamente. E isso tudo se deve à expansão, à vontade de expansão dos reis portugueses, porque como Portugal estava rodeado, por um lado, pela Espanha e, por outro, pelo mar, como expandir o território? Porque havia necessidade de ir em busca de mais-valias, de mais riquezas, porque era um país pequeno, pouco povoado. Durante a primeira dinastia os reis portugueses chegaram a chamar colonos de França para vir colonizar o território nacional, porque era um território muito despovoado,
e, portanto, daí nós portugueses estarmos muito habituados a receber e a miscigenar com outros povos e não tivemos uma colonização segregativa e como, por exemplo, os espanhóis, podemos ver isso nas colónias americanas espanholas, a diferença que elas fazem da colónia portuguesa que era o Brasil, que tem uma cultura muito mais rica e muito mais miscigenada que os outros países sul-americanos e centro-americanos, mas expansão essa que não foi igual, nem sempre, nem na origem. A origem histórica, digamos, do expansionismo português dá-se no século XV, quando em 1415 Dom João vai conquistar a cidade de Ceuta, no norte da África, uma cidade muçulmana, islâmica, uma cidade árabe. E conquistar com sucesso, depois vêm outras conquistas a seguir, de outras cidades ao norte da África, e aí se dá o despelotar do expansionismo português, que depois o seu neto Dom João II, bisneto Dom João II, se firmam então as bases e as diretrizes de como se iria processar o expansionismo português. Eu estava a dizer que não era e que não foi sempre do mesmo modo, porque se de um lado era um expansionismo colonizador, do outro lado era um expansionismo mercantil, porque a primeira ideia era partir para o Oriente, para a Índia, em busca de especiarias, em busca de matéria, de géneros que escasseavam no mercado europeu e que eram muito rentáveis, porque as especiarias e os tecidos, as porcelanas vinham, portanto, todas as riquezas vinham pela rota da seda, atravessando muitos territórios, muitas nações, com muitas cobranças de impostos. Quando chegavam aos portos europeus, principalmente ao Porto de Veneza e demais portos italianos, vinham caríssimas e Portugal idealizou ir buscá-las por mar, sem mais cobranças de portagens, diretamente ao produtor. Era, como se dizia, diretamente do produtor para o consumidor. E então Portugal quis facilitar as coisas e ganhar com isso. E então partiu para as Índias. E como era uma expansão comercial, o que os portugueses faziam era conquistar praças, portos, ao longo das costas da África, onde havia trocas comerciais com os reinos africanos, alguns também já com mercados ricos por causa da presença dos árabes, que os árabes não só se fixaram no norte da África, mas também movimentavam-se por todo o continente em rotas comerciais e estabelecendo também entrepostos comerciais com os vários reinos africanos. Isto hoje está a render, pá. Já passámos dos 9 minutos, hoje vai lá mais. Portanto, na África e na Ásia, até a atual Malásia, Indonésia, estabeleceram-se entrepostos comerciais portugueses, algumas feitorias, chegou-se até com uma série de portos na Índia a estabelecer-se o vice-reinado da Índia.
Os portugueses foram os primeiros a chegar ao Japão, tiveram trocas comerciais com os japoneses, até que a chegada dos jesuítas estragou tudo, e foi por causa da mania dos portugueses levarem os jesuítas atrás, que os japoneses fecharam os portos com o Ocidente e durante séculos se permaneceram como uma nação fechada ao mundo. Já no Brasil aconteceu uma expansão diferente. Como os povos que se encontraram no Brasil não tinham riquezas grandes, não tinham culturas assim tão párias quanto a cultura europeia, e como a terra era boa para o cultivo, então o que os reis portugueses se lembraram foi de criar então uma colónia territorial com conquista de território e expansão de território, e assim vai-se formando o Brasil territorial até aquilo que ele é hoje. E foi essa a história da laranja e as andanças dos portugueses pelo mundo. Só depois, mais tarde, é que, já no século XIX, é que se dá esse interesse em expansionismo territorial em África e na Ásia, na Índia, e então Portugal começa a fixar-se e a querer introduzir-se para o interior em África, criando as colónias de Guiné, de Angola e de Moçambique. Queria só aqui ressalvar uma coisa que muita gente não tinha conhecimento. Macau era uma colónia, mas não era bem uma colónia como as outras. Macau era um território chinês cedido pela China para administração portuguesa até ao final do século XX. Por isso é que depois houve uma devolução, quando chegou o contrato, era um contrato firmado entre os imperadores chineses e a coroa portuguesa, em que a China cedia aquele território de Macau, aquela ilha península, com umas ilhas em volta, a Portugal para a sua administração, portanto, comercial, está claro, porque era um ponto de passagem entre o Mar da China e o Oceano Índico e portanto, era um ponto de interesse comercial, como ainda é hoje. Hoje é mais turístico e vive mais do turismo e de outras coisas, mas, por exemplo, o Hong Kong ao lado era também um porto comercial, um entreposto comercial, mas aí já era uma colónia inglesa. Portanto, o Macau tinha um estatuto diferente de colónia. Bem, já vamos com quase 14 minutos, chega de conversa, já devem estar fartos de me ouvir. De ouvir e de me ver balançado de um lado e para o outro. Embora hoje sou eu que balancei e não foi a câmara. Penso que assim está melhor. Bom, fiquem bem, fiquem em paz e já chega de blá blá blá. Tchau, tchau, bye bye, até à próxima.